Está jogando futebol por futebol, o Palmeiras está jogando mais, mas eu não acho fácil tirar. Eu não lembro de um campeonato, desde 2003 eu já era repórter. A questão é que o Corinthians não está se Mas assim, 6 pontos, faltando 8 rodadas, é muita coisa. Não é pouca a coisa. exceção é sempre 2009. Estão Como é que estava em minimizando 2009? só 6 pontos. Tem que ver nessa rodada como é que estava. Mas Tudo, o Palmeiras tudo que você perdeu pergunta também assim, nessa, você tem que ver como estava em 2009. Como foi 2009. Que foi quando Não, deu, a as ideia coisas saíram que do 2009 indica que é possível. Mas o padrão não é esse. não ocorre. Mas na cabeça do torcedor sempre vai ser igual a 2009. Sempre. O cara olha para 2009. Claro. Mas eu sempre faço a seguinte... Assim, acho que se tem um time que pode tirar o título do Corinthians, esse time é o Palmeiras. Não tem a menor dúvida disso. Sim. Acho muito pouco provável que o Santos chegue, que o Grêmio, como disse o presidente agora há pouco, o Flamengo, enfim, todo mundo que vem atrás ali, é muito pouco provável que chegue. Se alguém tem condições de fazer isso, é o Palmeiras. Mas eu concordo com o Vitão. Ainda acho a vantagem do Corinthians muito grande. É que o Corinthians tem, na sequência, Ponte Preta desesperada fora de casa, né, domingo agora, e depois tem o clássico com o Palmeiras. E tradicionalmente, clássicos entre Palmeiras e Corinthians são muito complicados. Em casa ou fora. O Corinthians ganhou do Palmeiras no primeiro turno jogando lá na Arena do Palmeiras. Não seria surpresa se o Palmeiras fosse a Arena do Corinthians e ganhasse o jogo lá, entendeu? Eu sempre costumo fazer aqui a seguinte comparação. Se o Palmeiras abrisse 6 pontos no ano passado, a gente dizia que o campeonato acabou. Acabou. É exatamente o que eu penso. Porque nessa época estava 1 ponto de diferença do Palmeiras para o Flamengo. Mas o Palmeiras tinha no segundo... Se abrisse 6 de uma hora para outra... Mas o rendimento do Palmeiras não é o rendimento atual do Corinthians. Fez o melhor segundo turno, se eu não me engano, da história. É diferente ano passado. É diferente, porque na verdade muito consolidado. Mas por isso que a conjuntura pesa tanto. Tá todo mundo achando. Quando você vê um empate que você considera muito bom em casa porque o time estava perdendo. Quando a gente vê a vantagem que o Corinthians abriu e a forma como não tem jogado e só até agora não foi ultrapassado porque os adversários não tiveram competência para isso, é óbvio que acende um sinal de alerta. São 6 pontos, gente, mas o Corinthians tem aproveitamento de 16º colocado no segundo turno. E também é um desejo muito grande coletivo. Eu acho que não tem como você não deixar isso de lado. E o Palmeiras é de segundo, por mais que não esteja jogando essa bola toda, tá jogando mais do que o Corinthians e o Corinthians não vem jogando. É claro que uma vitória do Corinthians e empate dos adversários já volta o cenário todo com uma rodada menos. O Corinthians muito na frente. Mas o Corinthians não tem jogado. Há um desejo a defesa coletivo. do Corinthians está super defasada com relação ao ano passado. Tomar 1 gol por jogo. 11 gols que tomou foi só no segundo turno. De cabeça, de não. 20. Quando você está jogando nada, isso é bastante claro, mas há um desejo coletivo. O campeonato tinha acabado de ver uma ressurreição do campeonato. Mas desde 2003, se qualquer time abrisse 6 pontos, a gente diria que o campeonato acabou. O Corinthians, desde que ganhou do Grêmio, na Arena do Grêmio, que foi na fase boa do Corinthians, quando ganhou do Palmeiras, do Grêmio, o Corinthians não entra em campo podendo ser ultrapassado. Ainda está nessa situação. O Corinthians chega em Campinas podendo perder o jogo sem perder a liderança. A situação do Corinthians ainda, na minha opinião, é de não pressão ainda. Agora, se não ganhar da Ponte Preta, a partir daí o Palmeiras depende só dele. Mas, Vitão, Então, eu vejo o Corinthians ainda não entrou em campo podendo ser ultrapassado desde o jogo do primeiro turno contra o Grêmio. Eu acho que isso é uma... Eu sei, mas você não pode... Se perder da Ponte, acabou, né? Você não pode levar em O consideração Palmeiras perde a liderança. só a matemática e não pode levar em consideração só o que o time está jogando. Você tem que juntar as duas coisas. As duas coisas. E a gente mostrou aqui no começo da nossa conversa desde quando cada jogador não faz gol. Um era mês 6, outro era mês 7, outro era mês 8. Nós estamos no mês 10 e tem jogador que não voltou a fazer gol. A pressão não está ligada diretamente à possibilidade de perder a liderança naquela rodada. Só 3 jogadores fizeram gol no turno, Barreto. Marcaram gol. Só Cleison e Jô. São 4 gols de cada um. E aí vem um peso para o Corinthians, que não é um peso do campeonato. É o peso que a própria campanha do primeiro turno do Corinthians coloca nesse time. Sim. Porque o Corinthians não é aquele do primeiro turno invicto, mas não é esse. Não é 40%. De zona de rebaixamento do segundo turno. Se fizesse um mix do Corinthians do primeiro turno com o Corinthians do segundo turno, talvez hoje essa diferença de 6 pontos deixaria o torcedor do Corinthians mais tranquilo. Porque aí você, na verdade, é o seguinte, a preocupação acho que não está na matemática, está na questão do rendimento. Que o time não consegue vencer nos últimos jogos, por causa da campanha ruim no segundo turno. É como se fosse um time numa descendente e você tem um Palmeiras crescendo. Olha, você falou da torcida. A sensação aqui em São Paulo, grupos de torcedores, redes sociais e torcedores que eu conheço bastante torcedor do Corinthians, frequento bastante a Zona Leste, é que o Corinthians já perdeu o título,
Corinthians não é que está disputando. O corintiano já está em desespero, né? Já perdeu o título, acabou contra o Botafogo, né? Acabou a paz, queremos jogador, é quarta-feira, já está nesse clima total. Tô ouvindo alguns fora Caribe já. O palmeirense ainda não comprou a faixa, mas o corintiano já entregou a faixa, esse é o clima. Eu estou dando aqui a minha sensação de tranquilidade, mas não reflete a torcida do Corinthians já entregou a faixa, acha que acabou, que não tem mais G, é curioso. Enfim, eu acho um exagero. Eu acho que o título está completamente na mão do Corinthians. Era para ter já conquistado se tivesse feito um turno decente. O turno do Corinthians é patético. E ainda assim está numa situação pelo bom primeiro turno. Vitão. Tem o Avaí em casa. Oi? Não, eu acho assim que completamente na mão do Corinthians não está mais. Eu também acho que não. E no futebol a gente usa uma palavra, nós jornalistas esportivos usamos uma palavra que uma vez eu falei aqui no Redação antes de um jogo do Corinthians, aqui no Seleção antes do jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro no primeiro turno. Daí a gente dizia aqui que o jogo seria decisivo. Se o Corinthians ganhasse, ninguém mais tirava a taça do Corinthians. Pô, isso faz, sei lá, 15 rodadas. E o Corinthians ganhou. Só que agora é diferente. Eu vou te dizer que agora eu vou usar essa palavra decisiva, porque tem o clássico daqui 2 semanas. Eu acho que esse clássico sim pode decidir o Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians não ganhar esse clássico, aí a decisão vai até o fim. Se o Corinthians ganhar, aí eu acho que o Corinthians se torna campeão brasileiro. O Corinthians não perder, né? Se o Corinthians perder, o cenário muda um pouco mais. Não ganhar não é o problema. Se o Corinthians ganhar da Ponte Preta no domingo, o Palmeiras pega o Cruzeiro na segunda-feira em casa, né? Vamos imaginar que o Corinthians ganha da Ponte Preta e o Palmeiras empate. O Corinthians entra contra o Palmeiras para empatar. Empate, eu acho que se os dois ganharem, o empate é bom. Da Ponte Preta, imagina nós vamos ter uma decisão de insegurança desses jogadores de instabilidade para enfrentar o Palmeiras no domingo. Porque o Palmeiras, se ganhar do Corinthians, eles empatam em pontos e o Palmeiras ganha mais vitórias. É por isso que eu acho que você tem sempre que raciocinar qual é o impacto na matemática e qual é o impacto no momento do time. Porque assim, na matemática, se Corinthians e Palmeiras ganharem ou tiverem o mesmo resultado na próxima rodada e o Corinthians empatar, é bom resultado. Que mantém o Palmeiras a 6 pontos, faltando aí já 6 rodadas. O Palmeiras precisa tirar um ponto por rodada. Foi um bom empate contra o Grêmio em casa. Era chamado empate, saber somar pontos. Esse era o Palmeiras do ano passado, que tinha 6, 7 pontos de vantagem, faltando 8, 9 rodadas do campeonato, e tu sentia uma liderança tranquila. Isso não está acontecendo agora. Por causa do rendimento do time em campo. Rendimento, que tinha o melhor segundo turno da história. Era um time mais consolidado. E no momento bom, o Corinthians não está no momento bom. O Rafa é um cara muito mais entendido de estratégia, de tática, eu não sou muito ligado nessas coisas, mas enfim. Olhando, e por força de escala, aqui no canal eu tenho feito muito jogo do Corinthians, na maior parte dessas partidas que a gente acha que o Corinthians foi muito mal, o Corinthians não jogou tão mal assim. Contra o Botafogo não jogou tão mal assim. O Led está dizendo que foi o melhor jogo do segundo turno do Corinthians. Disse aqui ontem. Não foi. Não, acho que não foi. Mas assim, não acho que ele jogou... Por exemplo, ele perdeu para o Santos na Vila, não estava jogando mal, não jogou mal aquela partida. Mas perder para o Santos na Vila não chega a ser uma tragédia. Assim como acho que não é uma tragédia perder para o Botafogo aqui no Rio. O ruim é perder para o Bahia, é perder para a Vitória em casa, é perder para o Atlético. Esses jogos é que estão fazendo falta. Mas assim, a sensação que eu tenho do Corinthians é que, primeiro, tecnicamente o time caiu. Em termos de jogo, de tática, de trabalho em campo, o time não tem jogado mal. Mas tem finalizado muito menos do que finalizava. Tomou 2 gols de escanteio contra o Botafogo. Coisa que a gente não viu acontecer no primeiro turno, né? E ainda hoje estava lendo sobre isso, diz que a coisa que o Carille mais treina é demais. Ele falou isso no jogo. Entendeu? Estava chateado com essa situação. Porque, então, tecnicamente, o time perdeu. Por exemplo, o Jadson não é sombra do que foi no primeiro turno. O Rodriguinho não é sombra do que foi. O Arana Os dois não é laterais. Wagner caiu muito. O próprio Maicon caiu muito. Então, essas ausências técnicas é que estão matando o conjunto do Corinthians, que não acho tão ruim assim. Tem um lado, por isso que eu comparei esse Corinthians com o próprio Corinthians, não com o campeonato. Não ter um adversário à altura, e não teria mesmo aquela campanha de 15 vitórias e 4 empates, seria fora da curva, qualquer que fosse o rendimento das outras equipes. A partir daí, eu acho que tem a ver com desmobilização. Se você não tem um adversário à altura, você ainda tem o padrão de jogo está lá, ele é reconhecível. Mas você tem a decisão com um certo atraso, você tem um jogador um pouco mais leve e desinteressado no momento de seu bloqueio. O Rodriguinho, por exemplo, perdeu o Rabelo, que atacou o espaço do Balbuena na jogada do segundo gol do Botafogo. Esses detalhes, no primeiro turno não passava nada. O time estava concentrado inteiro dentro do... Mas existe essa avaliação interna, justamente em função disso, que o time não tem a mesma concentração, porque antes o Corinthians não estava precisando ganhar para se manter numa liderança tranquila e folgada, porque os adversários não estavam fazendo nada. Agora não está acontecendo mais isso. Acabou, hein?